Olá, seja muito bem-vinda ao programa Vida em Família. Esse programa ele é pensado a cada pauta, a cada reunião, para resolver o problema que você tem aí na sua família. Qual é o seu problema? Talvez o seu problema é com seu marido, é com a sua esposa, ou talvez não. O problema que você enfrenta no cotidiano familiar é com os filhos, a educação de filhos, ou talvez a vida financeira, quem sabe até mesmo a infertilidade. Não ter filhos para você é um problema. O programa de hoje quer ajudar você a solucionar esse problema, trazendo para você luzes, respostas, insights, mas fé e esperança de que para Deus nada é impossível. Inclusive, eu quero convidar você a compartilhar esse programa no YouTube TV Evangelizar Oficial. Já compartilhe com todos os amigos que você conhece e não deixe de seguir o Instagram Evangelizar TV. Quero refletir com você sobre o sofrimento. Quando o sofrimento bate à sua porta, qual é a sua reação? A tendência, e a resposta mais óbvia, é sair correndo, fugir. Afinal, quem quer sofrer? Mas muitas vezes o sofrimento que você enfrenta na sua casa não bateu na sua porta. Ele invadiu a sua vida familiar. E você nem sabe o que fazer com tudo isso. Existe uma graça sobrenatural, uma vitória por detrás de cada sofrimento que nós enfrentamos, se o enfrentamos com Deus. Quando você olha para o Cristo crucificado, o que você vê? Um aparente fracasso. Jesus derrotado na cruz, crucificado. Mas o que acontece no terceiro dia? Ele ressuscita. Aleluia. Porque por detrás de cada sofrimento existe uma vitória, uma conquista. Seja ela espiritual, seja ela humana, material. O sofrimento pode te amadurecer. O sofrimento te aproxima de Deus, faz você recorrer mais à tua fé. O sofrimento tem muitos ensinamentos. E se você enfrenta o sofrimento da infertilidade, seu marido foi diagnosticado como infértil, sua esposa foi diagnosticada como infértil, e vocês que sonhavam tanto com aquele bebezinho não conseguem engravidar, e isso é um grande sofrimento. O programa de hoje vai contar a história inspiradora de um casal que teve o diagnóstico de infertilidade e experimentaram, depois de anos fazendo a parte deles, depois de anos esperando o tempo de Deus, a graça da gestação. É uma história que quer ressuscitar em você a esperança, ressuscitar em você a fé, acreditar que vale a pena esperar em Deus. Mas você não pode esperar de forma passiva. Como assim, Fernanda? Assim, de braços cruzados. Você precisa fazer a sua parte. Eu, Fernanda, preciso fazer a minha parte. Porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Ele quer contar, ele não precisa, mas ele quer contar com a minha ajuda no processo de descobrir a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Portanto, preste atenção. O programa de hoje quer despertar em você fé e esperança. Tem um recadinho para você que está aí me acompanhando, talvez você não me conhece, eu sou Fernanda Zapparoli e eu sou professora de inglês para crianças de 3 a 12 anos. Abri este ano uma assinatura anual onde o seu filho pode aprender inglês de verdade comigo. A partir de uma plataforma online, onde ele vai receber as apostilas, você vai imprimir colorido com edição lúdica, tem as videoaulas, tudo isso para que o seu filho aprenda inglês de verdade. Basta você assistir esse vídeo que eu vou rodar agora, entender direitinho e eu espero por você na minha turma.
Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Matricule o seu filho no meu curso de inglês e no final ele se tornará de fato uma criança bilíngue que domina o português e o inglês. Nós vamos para um breve intervalo agora, eu volto já com a minha convidada especial, Pamela Schettini, aqui no Vida em Família. Até já! A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. De volta ao Vida em Família, onde hoje vamos falar sobre a infertilidade até a gestação. No programa de hoje, você vai conhecer uma história inspiradora que vai gerar esperança em você. Toda segunda-feira, aqui na TV Evangelizar, tem a Noite de Louvor, que é o maior grupo de oração nacional pela TV. É um momento de cura, de libertação pelos pedidos que você faz a Jesus das Santas Chagas. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco nesse momento de oração, de cura e libertação. Aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. E se você não é de Curitiba, é de outra região do Brasil, você também pode participar com a gente desse momento. Assista pela TV Evangelizar ou TV Evangelizar Oficial no YouTube. Já estou com a minha convidada, Pamela Schettini, que vai contar essa história inspiradora. Bem-vinda, Pamela. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer a gente estar aqui para bater esse papo e trazer esperança aí para o seu coração, né, que nos acompanha e que talvez esteja passando pelo processo da infertilidade. Gente, a Pamela, ela é bióloga com pós-graduação em bioética, instrutora do método de ovulação Billing, certificada pelo Semplafan desde 2017. E ao longo desses anos, ela já ajudou milhares de mulheres e casais a entenderem a sua fertilidade, a sua fecundidade e resgatar a sexualidade. Bem-vinda, Pamela, mais uma vez. Eu quero já começar dizendo assim, Pamela, você é casada há 6 anos, né? Por quanto tempo vocês tentaram engravidar e não conseguiram? A história é muito longa, né? Mas a gente se casou no ano de 2017, no ano que eu me tornei instrutora do Billings. Então, no primeiro ano, a gente quis, né, adiar uma gravidez. Então, foram 4 anos à espera da nossa Cecília, né, de uma gestação. Conta a história de como que foi você descobrir, junto ao seu esposo, o diagnóstico, né, da infertilidade. Como que foi essa história? Assim que a gente, né, começou a tentar engravidar, demorou 8 meses para uma primeira gestação. Então, foi um processo muito doloroso para mim, enquanto bióloga e enquanto instrutora do Billings, porque eu pensava que eu era invencível, sabe? Porque eu tinha todo o conhecimento fisiológico, biológico do meu corpo, né? Através do Billings também eu tinha esse conhecimento. Então, falava, engravidar vai ser super fácil. Todas as minhas amigas engravidam, todo mundo que está perto de mim, né, engravida. E aí... E a gente tem essa impressão de engravidar é muito fácil. É algo assim, nossa, todo mundo engravida, até quem não quer tá engravidando.
até você viver uma experiência contrária. Exatamente. E foi o que eu vivi, né? Porque aí a cada mês que a minha menstruação chegava, eu falava, como assim? Eu não tô grávida, não tá acontecendo comigo, né? O que tá acontecendo? E aí 8 meses depois desse processo, eu engravidei. Mas logo em seguida, né, eu já tive um sangramento e algumas semanas depois a gente teve a nossa primeira perda gestacional, que foi um processo também muito doloroso. Eu falo que eu passei pela via da infertilidade, né, pela via das tentantes, o sofrimento das tentantes e o sofrimento também das mães que perdem os seus filhos no ventre, né, que também é um processo muito doloroso, de muito sofrimento. E aí a gente começou então a investigar, porque eu sempre tive essa consciência de que eu precisava sempre fazer a minha parte. Eu preciso esgotar todas as possibilidades, lícitas, morais, preciso fazer a minha parte. Então a gente começou a investigar as causas de infertilidade, né? E na verdade, no fundo, a gente quer também ter uma resposta, né? Buscar um culpado, na verdade, né? No processo da infertilidade, eu amadureci muito, né? Então, inicialmente, para uma mulher imatura, né? Como eu era, e ainda sou, porque eu ainda não cheguei lá, né? Onde eu quero chegar, eu queria achar um culpado, eu queria ter uma justificativa. E aí começamos, né? As pilhas de exames, começamos as consultas médicas. E aí eu me lembro que no primeiro retorno, né, no primeiro pedido médico, a médica foi escrevendo em todos os pedidos assim, causa, infertilidade, infertilidade. E aquilo foi mexendo muito comigo. Eu falei, como assim? Eu já engravidei uma vez, eu sou infértil, meu marido é infértil, né? E foi um processo dentro do meu coração tentar entender isso. E aí, retornando para a médica, né, no primeiro retorno, ela falou assim, olha, Pamela, os exames do seu esposo estão todos normais, tudo ok, mas os seus estão todos alterados. Eu quero dar uma pausa aqui, Pamela, porque o que acontece? Eu atendo muitos casais, gente, que quando a mulher descobre que é o marido que é infértil, ela às vezes não verbaliza, mas a atitude para com o marido muda, uma atitude punitiva, uma frieza, como que você é culpado de eu não ser mãe. E o contrário também é verdade. O marido, quando descobre que a mulher está ali infértil, você é culpada por eu não ser pai. E esse processo, ainda imaturo, não ajuda no processo de alcançar a graça, né, da gestação ou de entender qual o desígnio de Deus para esse casal. E com você não foi diferente, né? Você teve esse sentimento assim, opa, não é ele, então sou eu. Quando você leu isso, o que você falou para o seu esposo? Então, aí foi o primeiro fruto. Eu falo que a infertilidade, ela trouxe muitos frutos para a minha vida, né? O processo todo traz muitos frutos que a gente pode colher. E aí, nesse primeiro retorno da médica, meu esposo teve que trabalhar, não pôde estar comigo. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, o problema não é com você, o problema é comigo. E aí foi o primeiro fruto que eu colhi da infertilidade, no processo da infertilidade. Porque meu esposo me respondeu assim, olha, Pamela, o problema não é seu, o problema é nosso, porque nós somos um só. E esse, eu digo que é um fruto da infertilidade, porque nesse processo a gente aprendeu a viver junto mesmo a infertilidade, né? O nosso casamento amadureceu muito, eu amadureci muito, porque você estava falando aí, né, da esposa que cobraria o esposo, né? Eu seria essa esposa que ia ficar podando o meu marido o tempo todo. Então Deus tem o caminho dele e comigo também foi assim. Então esse foi o primeiro fruto que eu colhi, né? De um amadurecimento no meu matrimônio. E como que você fez para controlar ou ajudar a ansiedade? Porque eu imagino, para você que está em casa, enfrentando também, né, um caso de infertilidade como a Pamela enfrentou, essa ansiedade a cada menstruação que chega, né? E que você não quer que chegue, ela chega. E acaba que muitas vezes também atrapalha no processo. Como que vocês fizeram? Primeiro, muita oração, né? Porque é impossível a gente conseguir controlar a ansiedade sozinho. Então, muita partilha, muito diálogo, eu e meu esposo, né? Da gente falar mesmo dos nossos sentimentos, o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E
uma coisa que eu acho que realmente, de fato, me ajudou a vencer a ansiedade foi fazer a minha parte, buscar o diagnóstico. Porque a cada mês, né, eram exames diferentes, eram procedimentos diferentes que a gente precisava fazer a cada ciclo menstrual. Então eu comecei a olhar o meu ciclo menstrual, comecei a enxergar esse processo como uma oportunidade. Então agora começou meu novo ciclo, então uma nova oportunidade, é uma nova oportunidade para engravidar, é oportunidade para investigar uma coisa que está faltando. Então eu fui vencendo a ansiedade do meu coração pela via espiritual, mas também na prática, né, de fazer o que precisava ser feito. Pamela, você como instrutora do método de ovulação natural Billings, sabe da importância da mulher se autoconhecer, até mesmo para identificar o período fértil, o período infértil. Você ali como instrutora, que para quem está assistindo agora, por exemplo, e não conhece, nunca ouviu falar desse método, né? Qual o primeiro caminho para essa pessoa que está sofrendo isso se abrir, conhecer e buscar, através das anotações do Billings, encontrar a fertilidade dela? O primeiro passo é querer esse conhecimento, né, do próprio corpo, do próprio organismo. O Billings é um método natural, mas eu falo que o Billings é muito mais que um método, é um estilo de vida. Porque a gente consegue, a partir, né, do conhecimento do corpo, monitorar a nossa saúde reprodutiva. E isso vale muito mais do que aplicar regras para engravidar ou aplicar regras para não engravidar. Esse monitoramento da minha saúde, né, abre espaço também para um monitoramento da saúde do meu matrimônio, né, para tudo que eu posso experimentar a partir desse conhecimento, do autoconhecimento. Não conhecer meu corpo é conhecer a mim mesma, né? Lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Então, o primeiro passo é buscar esse autoconhecimento, olhar para dentro de mim, né? Olhar para o meu ciclo, buscar uma instrutora para acompanhar, e aí a gente consegue ir dando passos, né, nesse conhecimento. Qual foi o tratamento final em que vocês conquistaram, né, essa gravidez, a Cecília que está aí a caminho? E conte já em paralelo a isso, a parte espiritual. Como que vocês se blindaram ali como casal para poder espiritualmente também entrar, que acaba sendo, gente, uma guerra, né? Uma guerra espiritual. Cada vida é uma luta, né, do bem contra o mal, onde Deus quer gerar vidas e, obviamente, o mal não quer. Como que você fez? Bom, ao longo desses 4 anos, foram 4 perdas gestacionais. Então, foi um processo de muita dor, muito sofrimento e também de alegrias, porque, como eu disse, né, a gente foi colhendo frutos e essas 4 vidas também são grandes frutos que nós colhemos, né? Contemplam a glória de Deus, contemplam a eternidade. Então, são filhos que eu falo que o que nos separa é só questão de tempo, né? Porque daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu vou lutar para chegar no céu e encontrá-los. Então, nesses 4 anos, a gente também recebeu 4 diagnósticos, né? Eu, no caso, a síndrome dos ovários policísticos, uma hiperplasia numa glândula, que alteram os meus hormônios, a hiperprolactinemia, que também é uma alteração hormonal, e uma endometrite, que é uma inflamação na parede do endométrio, do útero. E aí, nesse processo, conhecendo o meu corpo através do método Billings, fazendo a investigação, a gente ia acompanhando também a melhora do meu corpo e a aplicação do tratamento através do método. Então, isso ajudou muito a identificar cada um desses diagnósticos. E aí, atrelado a isso, a gente também buscou muita oração, né? Então, muitas pessoas rezaram por nós. Pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe o nome, rezaram por nós nesse processo. Então, eu também comecei a entender a vida como, não só com a sua dimensão biológica, mas também na sua dimensão espiritual. Porque a vida é um grande dom de Deus, é uma grande graça, né? Eu lá no início, com a minha visão limitada, né, biológica, fisiológica, só pensava na vida como algo assim, prático. Vou tentar engravidar, vou conseguir engravidar. Mas não, é na hora certa e quem é o autor da vida é Deus, não sou eu, né? A vida não é obra das mãos humanas.
Então, nesse processo eu fui experimentando, né, o conhecimento dessa dimensão espiritual e biológica da vida. E aí, no último procedimento, né, quando eu já estava assim, esgotando todas as possibilidades do tratamento, porque eu acho que todo casal deve fazer isso, né, esgotar todas as possibilidades lícitas, morais, né, a gente precisa fazer. E aí, a médica disse para mim, olha, vamos fazer um último procedimento aqui que eu acho que vai te ajudar. E aí, eu fui para esse procedimento com muita esperança, nunca perdi a esperança, nunca, sempre com muita esperança no meu coração. E aí fizemos o procedimento e ao mesmo tempo a gente recebeu uma graça de receber um padre na nossa casa, um padre que me acompanhou a minha história, e ele celebrou uma missa na nossa casa. E ele falou, olha, nessa celebração eu quero pedir a Deus essa graça, que vocês recebam os filhos, né? E foi uma missa, eu, meu esposo e esse padre. E aí, 15 dias depois, eu descobri que estava grávida e tô aqui, né, com a Cecília no ventre, esperando a hora dela chegar. Então, esse processo, apesar de muito doloroso, foi um processo que a gente colheu muitos frutos, muitos, inúmeros frutos. Um amadurecimento meu enquanto pessoa, como profissional, o meu matrimônio. Eu falo que eu voltaria atrás e faria tudo do mesmo jeito. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter passado pela infertilidade. Porque hoje ser mãe da Cecília vai ser completamente diferente de ser mãe daquele primeiro filho que eu engravidei, né? E nesse processo eu ganhei 4 intercessores no céu, né? Então foi uma grande graça também para nós passar por isso. Você também pode ter uma história emocionante no sentido de acreditar que nesse sofrimento que você está vivendo, assim como a Pamela enfrentou e foi contribuindo aqui com a gente, uma vez que você dá sentido, você cresce, você amadurece, você se fortalece e você também contempla a vitória de Deus na sua vida. É possível. Eu gostaria, Pamela, que você deixasse uma mensagem de esperança, né? A gente está numa sociedade hoje tão assim, relativista, em que a fé parece que não faz sentido para as pessoas. E a gente esquece que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente esquece que para Deus nada é impossível. Você pegou um diagnóstico de infertilidade e você prova hoje para a nossa sociedade que para Deus nada é impossível. Mas você não ficou de braços cruzados, você fez a sua parte. Você foi conhecer seu corpo, vocês fizeram os exames. Então, muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto e ir em movimento para obter os resultados que você quer. Levante dessa cadeira, saia, faça o movimento de sair de si para você também experimentar essa graça. Qual a mensagem que você deixa para esses casais que estão enfrentando a infertilidade? Bom, a primeira é essa, né? Não cruze os seus braços. Busque um tratamento, né? Porque a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Apesar de parecer estranho, né? O que eu vou dizer aqui, muitos casais hoje enfrentam a infertilidade, Fernanda. Cerca de 8 milhões de casais no Brasil enfrentam a infertilidade. Então, apesar de parecer, né, que é muito simples engravidar, que todo mundo que está ao meu redor engravida, pode ter um casal aí do seu lado, né, enfrentando também a infertilidade. Só que essa dor é uma dor muito silenciosa, muito solitária. E eu entendo você, né, porque as perguntas chegam sem menos a gente esperar, né? E aí, para quando vem os filhos? Olha, você tá ficando pra titia, né? Então, eu entendo você, eu entendo as suas dores, né? Mas não deixa a esperança faltar no seu coração. E se a esperança começar a falhar, arregace as mangas, né? Faça a sua parte, busque um tratamento, porque esse movimento, né, de sair de si, de sair do seu comodismo, é que vai ajudar você, é que pode trazer esse milagre para a sua vida, né?
mais importante talvez que o milagre da vida, que esse alcançar a graça que você está pedindo, é um milagre que Deus tem para fazer durante todo o processo, né? Deus está também preocupado com esse milagre que Ele quer fazer no processo. Então não cruze os braços, não fique esperando cair do céu. Faça a sua parte, porque eu tenho certeza que durante todo esse tempo você vai colher muitos frutos, os frutos da infertilidade. Pamela, eu quero agradecer imensamente a beleza, né, dos detalhes, da sua história. Tenho certeza que quem está em casa, né, gerou a esperança, fé, para você realmente retomar nas rédeas a sua vida, né, a vida matrimonial. É bonito ver a cumplicidade, né, o companheirismo que eles tiveram. Então, muitas vezes, se você está aí ríspida, fria com seu marido, ríspido e frio com a sua esposa, acolhe, pensa, é carne da sua carne, você se casou com ela, ela está sofrendo também, ele está sofrendo também, né? Vocês dois estão sofrendo, agora não é hora de se atacar, ninguém deseja ser infértil, né? Então, se acolham, se amem, vivam esse processo de cura para que Deus possa também realizar o que Ele precisa realizar na vida de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe imensamente, que a Cecília traga ainda mais, né, graça e bênção. Sigam a Pamela no Instagram. A Pamela, gente, tem um trabalho muito cirúrgico mesmo na vida das pessoas. Se você não conhece o método de ovulação Billings, não sabe o que é MOB, ela vai te ensinar lá sobre fertilidade, fecundidade, tudo isso. Vai lá no Instagram da Pamela, que está aí na tela da sua televisão, do seu celular, do seu computador, e você vai ser ajudado. Deus abençoe imensamente. Quero agradecer a você também que esteve aqui comigo no Vida em Família. Obrigada pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!